Nesse vídeo nós vamos ver a utilização da ficha de contato para o Televendas. Para acessar a tela de ficha de contato Televendas, nós vamos aqui no menu Vendas, Televendas e Ficha de Contatos. O objetivo dessa tela é registrar os contatos que são efetuados pelos clientes, seja por telefone, WhatsApp ou outra plataforma qualquer, a fim de assegurar que esse contato seja convertido em uma venda. Essencialmente, o objetivo é não perder venda quando o cliente efetuar um contato, né, para solicitar alguma informação, ver preço, etc. É possível também utilizar essa mesma tela para captar novos clientes, né? Fazer contatos com clientes que já passaram pela oficina, tá? Ou, como eu disse, novos clientes também. Por exemplo, um cliente que já passou na oficina, fez algum serviço, aí nós vamos entrar em contato com aquele cliente para ele retornar, para fazer uma revisão, verificar o serviço. Então, o objetivo principal é esse aí, trazer o cliente à oficina. Bom, inicialmente, quando nós abrimos essa tela, ele já apresenta aqui uma lista de fichas que já foram criadas. E essas fichas aqui nós vamos rolar na tela, vendo as fichas, e existe também aqui uma paginação, que clicando aqui nessa setinha, a gente vai paginando os contatos anteriores. Nós temos aqui também essa pesquisa aqui, essa área de filtros, né, com esses filtros aqui que podem ser selecionados para reduzir, para facilitar o resultado de uma determinada consulta. O primeiro campo que nós temos aqui é a empresa, né? No caso de você trabalhar em um grupo empresarial que possua mais de uma loja, aqui você pode selecionar a loja, onde você verifica quais fichas foram criadas em quais lojas. Outros filtros que nós temos aqui, por exemplo, o número. Se você sabe uma determinada ficha, não, quero pesquisar a ficha, por exemplo, ficha número 50. Aí eu vou digitar 50 aqui, ela vai trazer essa ficha aqui, indo direto para aquela ficha. Outros filtros são aqui, mídia. Vamos pegar aqui, por exemplo, o WhatsApp. Então, ele vai me listar os contatos que fizeram as fichas, né, que foram contactadas através do WhatsApp. Eu vou voltar aqui para todas, o status, vinculação, se está vinculado ou não, nós vamos ver mais para frente como funciona essa vinculação. Aqui posso pesquisar pelo nome de um cliente, né? Vamos colocar aqui, por exemplo, a linha K, veio aqui, né? E assim por diante, né? Os outros campos, operador, placa, telefone, CPF, etc. Período de abertura, período de agendamento e retorno. Eu posso aumentar, clicando aqui, ó, eu vou, né, ocultar essa parte de filtros, vou ter uma visão um pouco melhorada aqui, né, com um pouco mais de registros, né, do que tem. Eu consigo ver, aumenta um pouquinho a tela. Bom, então esses são os filtros. Uma forma aqui de facilitar essa visualização, aqui tem muitos campos, né? Então você pode, se achar necessário, excluir alguns campos aqui dessa consulta. Vamos supor que o campo CPF aqui não seja muito interessante para você. Então aqui, ó, a gente vem e clica aqui, o botão direito aqui, por exemplo, nesse campo, e eu vou remover essa coluna. Então o CPF vai sair. Vamos supor que a placa aqui para mim não seja interessante. Vou clicar o botão direito e remover essa coluna. Como você também pode reordenar essas colunas. Vamos dizer que você prefira que o operador seja que venha aqui logo depois da empresa. Então você clica aqui, arrasta e coloca aqui onde você quer posicionar essa coluna. Vê a setinha ali, vou soltar, o operador já veio para cá. Para que essa configuração seja mantida, ou seja, você fechou a tela, vai voltar nessa tela, quer que essa coluna esteja no mesmo lugar, que as colunas que foram ocultas continuem ocultas, a gente vai clicar aqui nesse botãozinho aqui, salvar layout da tela. Pede a confirmação, sim. Posso fechar essa tela, na próxima vez que eu abrir essa tela as colunas vão estar organizadas exatamente dessa mesma forma. Posso também aqui aumentar, né, o tamanho, aumentar e diminuir o tamanho de cada coluna. Então isso aí você pode configurar da forma que você achar necessário e salvar depois. Se você quiser voltar ao layout original, então a gente vai clicar aqui, ó, no restaurar layout da tela, né, confirma, e vai voltar ao layout original que era do sistema.
né? Da mesma forma que eu reorganizei ali as colunas, eu posso reorganizar também os outros campos. Vamos supor aqui os filtros. Eu posso clicar o botão direito, vem aqui com o mouse, clico o botão direito, mostrar a janela de formatação, e vamos supor que eu acho interessante que o campo operador fique aqui logo antes do número, né? Então veio para cá, fechei aqui, e da mesma forma, se eu quiser manter esse layout, eu clico aqui em salvar layout, salvar o layout da tela, confirmo com sim. Na próxima vez, quando eu fechar e abrir a tela, o campo operador já vem nessa mesma posição. Bom, próximo passo seria a gente incluir uma ficha de contato. Como é que eu vou fazer para incluir uma ficha de contato? Eu posiciono o cursor, né, do mouse aqui, pressiono a tecla Insert, e ele vai abrir a tela aqui para eu inserir o contato, a ficha de contato. Alguns campos aqui, esses campos aqui que estão, né, nessa cor que não é branca aqui no fundo, são campos que o próprio sistema vai preencher. Você não pode preencher aqui. Então, alguns campos aqui, primeiro, o nome do cliente, que é um campo obrigatório para fazer o contato com o cliente. Então, vou colocar aqui, por exemplo, João. Aqui seria o nome reduzido. Temos o nome completo do cliente, vou chamar de João da Silva, por exemplo. E tem outros campos aqui, tá? Que é o celular, né? Acredito que seja um campo importante. Então, por exemplo, vou colocar aqui 11. Nós vamos colocar esse celular aqui no formato DDD, tá? Com 2 dígitos, e o número. Vamos colocar esse número aqui. Posso opcionalmente colocar esses outros campos: telefone fixo, e-mail, CPF, CNPJ, a placa do veículo, cidade e esses outros campos, né? Mídia. Né? Vamos colocar aqui a mídia, por exemplo, o Google. Tá? Foi que o cliente entrou em contato conosco através do Google. A forma de atendimento, eu atendi esse cliente por telefone. Esse campo aqui, ordem de serviço, é de acordo com a vinculação. Nós vamos ver a vinculação um pouco mais para frente. Na verdade, a vinculação, eu vou fazer uma vinculação da ficha de contato com a ordem de serviço que o cliente executou na loja. E, evidentemente, eu tenho que informar aqui o histórico do contato com o cliente. Por que o cliente me ligou? Né? Então, o cliente falou, por exemplo, eu quero efetuar a troca dos pneus dianteiros do veículo. Então, vou acrescentar esse histórico aqui. Com esses dados aí, temos aqui também alguns campos de status. Qual é o status dessa ficha? Não agendada, agendada, retornar e aí por diante. Se foi feito o agendamento, nós podemos colocar aqui a data e o horário do agendamento. Se não foi agendado, podemos colocar aqui qual o motivo do não agendamento. Por enquanto, vamos deixar assim. Tá? Eu vou atualizar. O status deve ser informado. Então, tem que colocar aqui o status aqui no campo. O status não agendado. Então, vou atualizar. Pronto, está criada a ficha aqui. Né? Veio aqui João e João da Silva. Incluída a ficha, normalmente vai ser necessário fazer mais contatos com o cliente, né? Ou seja, históricos nesse mesmo contato que foi incluído. Né? Para incluir aqui um histórico, é só clicar aqui nessa aba aqui do histórico de contatos com os clientes selecionado. Você seleciona o cliente aqui primeiro, evidentemente. Né? Clica aqui, pressiona a tecla Insert e é só informar o contato aqui. Cliente irá retornar a ligação, só como exemplo. Clique em atualizar e vai aparecer aqui embaixo, né, a data e o horário desse novo contato que foi feito com o cliente. Se for necessário atualizar alguma ficha, você vem aqui, seleciona a ficha, pressiona a tecla Enter e vão aparecer aqui os campos que podem ser atualizados. Nem todos os campos que foram incluídos podem ser atualizados. Os campos que podem ser atualizados estão aqui com fundo branco, por exemplo, nome completo do cliente, cidade, UF, a mídia, forma de atendimento, a empresa e a ordem de serviço. Esse aqui com algumas restrições que nós vamos ver a seguir quando formos tratar da vinculação, o status, data de agendamento, motivo do não agendamento, e aqui também é possível incluir histórico de agendamento. Colocando esses campos, vamos colocar aqui, por exemplo, a mídia, vamos colocar aqui Facebook,
clico em alterar, tá? E está feita a alteração da ficha. Alguns campos possuem restrição de alteração, principalmente aqueles campos que são ligados diretamente à vinculação. E para alterar esses campos, não é qualquer usuário que pode alterar. O usuário tem que ter o nível de acesso 2. Então, tendo o nível de acesso 2, existe aqui esse botão, habilitar campos de vinculação. Clicando esse botão, ele vai colocar em branco esses campos que são passíveis de serem utilizados para a vinculação da ficha com a ordem de serviço, e esses campos vão ser habilitados. Vamos ver agora sobre a vinculação da ficha de contato com a ordem de serviço. O que é a vinculação? A vinculação é a ligação de uma ficha de contato com uma ordem de serviço. Ela tem como objetivo assegurar que o contato que foi efetuado com o cliente levou à concretização de uma venda, ou seja, se houve sucesso naquele contato. Essa vinculação pode ser utilizada também para pagamento de comissões aos funcionários que trabalham no televendas. E como que é efetuada essa vinculação? Essa vinculação é efetuada automaticamente pelo sistema, não é necessário nenhum processo manual para que essa vinculação ocorra. E esse processo ele é executado toda noite a partir das 22h30 no horário de Brasília. Então ele normalmente vai estar pronto todas as noites a partir das 23 horas, também no horário de Brasília. Para que essa vinculação seja efetuada, o sistema faz uma comparação entre dados das fichas e da ordem de serviço. Ou seja, o sistema faz um cruzamento lá com alguns dados da ordem de serviço e a ficha, e se houver uma compatibilidade entre esses dados, vai ser efetuada a vinculação. Os campos que são utilizados para vinculação são os números de telefones, o CNPJ ou CPF do cliente, o e-mail do cliente, ou a placa do veículo. Mas é necessário também que haja algumas condições, né, que algumas condições, além dessas, estejam disponíveis. Aqui nós podemos verificar essas condições aqui clicando nesse botão verificar vínculo da ficha /OS. Então vamos ver aqui as condições para que essa vinculação automática sejam efetuadas. Primeiro, a OS deve estar encerrada. Ou seja, se eu tenho uma ficha, né, e tem uma OS, mas a OS não foi encerrada, ou seja, recebida pelo caixa, não ocorre essa vinculação. É necessário que a OS tenha sido encerrada pelo caixa para haver essa vinculação. Segundo item, a data e o horário da criação da ficha deve ser pelo menos 30 minutos antes da data e horário de abertura do orçamento. Terceiro item, a data de criação da ficha não pode ser superior a 60 dias. Outro item, uma ficha pode ser vinculada a uma única OS pedido, ou seja, uma ficha nunca vai estar vinculada a mais de uma OS. Pelo menos um dos seguintes campos deve ser exatamente igual na ficha de contato e OS pedido, aquele que eu já ouvi falar anteriormente, os campos que são utilizados para vincular, né? O CPF, o CNPJ do cliente, um dos telefones, o e-mail ou a placa do veículo. Os telefones ou e-mail do cliente não podem ter sido alterados após a data da criação da ficha. Então, se houve alguma alteração, a vinculação não vai ocorrer, alguma alteração dos telefones ou e-mail do cliente, né? Existe também a questão de determinados grupos empresariais que possuem mais de uma loja e às vezes ele tem um televenda centralizado. E nesse caso pode ocorrer a vinculação de uma ficha de uma loja com uma ordem de serviço de outra loja. Por exemplo, o cliente ligou, disse que é em determinada loja, mas o cliente acabou indo na outra loja, na filial, uma loja coligada, né, e pode haver essa vinculação também. Existe uma configuração no sistema para que isso ocorra ou não, tá, em grupos que possuem mais de uma loja. Se o recebimento da venda foi cancelado, ou o cliente da OS pedido foi alterado também após o encerramento da venda, pode ocorrer o desvínculo da ficha, né? Vai ocorrer o desvínculo da ficha com aquela ordem de serviço. E poderá ocorrer um novo vínculo automático, se não forem alteradas essas condições, no horário programado, ou seja, a partir das 22h30.
Essa mesma tela tem por objetivo também você verificar o vínculo. Aqui você pode selecionar a empresa, aqui você informa o número da ficha, a empresa da ordem de serviço, o número da ordem de serviço. Isso se houver alguma dúvida, teria que ter ocorrido um vínculo dessa ficha com a SOS, não ocorreu, aqui o sistema vai informar para você o motivo pelo qual, por exemplo, não ocorreu o vínculo, ou vai informar também que o vínculo vai ocorrer no horário programado, né? Então, isso aqui é uma forma de verificar os vínculos. Finalmente, você tem a disponibilidade também aqui desse botão consultar produtos. O objetivo disso aqui é, por exemplo, o cliente ligou, né, e falou que quero trocar, por exemplo, uma pastilha tal. Aí você precisa verificar se você tem essa pastilha no estoque, por exemplo. Então eu vou digitar aqui parte da descrição do produto que eu quero, e aqui ele vai me listar as pastilhas, né? Então tem aqui o código de fabricante, descrição, a marca. Havendo mais de uma loja no grupo empresarial, ele vai mostrar aqui. Aqui seria DLF, a sigla de uma das lojas, e DLI, a sigla de outra loja. E aqui ele vai mostrar para cada loja o estoque, o preço e o custo. E aqui a quantidade total. Isso porque, por exemplo, às vezes você não tem o produto numa determinada loja, né, naquela loja que o cliente está ligando, ou a loja que ele quer ir, mas tem outra loja. Com isso aqui você não vai perder a venda. Havendo similares os produtos, ele já vai exibir aqui, e aqui exibe a aplicação do produto. E nós temos também algumas funções adicionais aqui que temos aqui no rodapé. A letra O, por exemplo, visualiza OS pedido. No caso, temos um vínculo aqui, vamos procurar uma aqui. Nós temos um vínculo aqui. Se eu quiser ver a ordem de serviço, eu seleciono aqui, pressiono a letra O, ele vai me abrir aqui uma janela exibindo os dados da ordem de serviço, que está vinculado àquela ficha. O outro item aqui é a letra D, para efetuar o desvínculo. Para efetuar o desvínculo, também é necessário que o usuário tenha nível 2 de acesso. Tá? O usuário com nível 1 não vai conseguir efetuar o desvínculo. Depois nós temos aqui a letra V, que é a data de vinculação, que me permite alterar a data de vinculação, ou opcionalmente também deixar em branco essa data, também vai fazer o desvínculo. E finalmente aqui nós temos a letra P, que me permite alterar o operador, ou seja, o operador de televendas dessa ficha especificamente. Sendo que para todas essas operações aqui é necessário que o operador tenha o nível 2 e todas essas operações que são feitas aqui, elas vão gerar um log de operações, ou seja, vai ficar armazenado no sistema que existia um valor anteriormente, um vínculo, operador, e que essa operação foi alterada manualmente.